Bem-vindo ao estudo de angelologia, estudo de anjos. Hoje eu tenho comigo o Sile, que estamos dizendo que teologia não é só para pastores, não é só para pessoas mais idosas, mas para todo mundo que pode estudar a teologia, porque é o estudo de Deus. E todo crente deve querer estudar sobre Deus. Vamos para a nossa apostila. Anjos. É importante dessa doutrina. A Bíblia assuma a existência de anjos. A primeira coisa, assuma. Quer dizer que a Bíblia não quer mostrar que anjos foram existindo. Ela só assuma logo que anjos existem. Ela não somente apresenta a sua existência, mas fala que anjos têm um papel importante no plano de Deus. O papel dos anjos é importante não somente nos céus, mas também aqui na terra. Na terra. Aqui também na terra. Pessoas pensam que anjo só fica lá no céu, nas nuvens, mas também está aqui na terra, em conjunto com os acontecimentos dos seres humanos. Tem anjos aqui ao lado, alguém pode pensar que tem um anjo aqui ao meu lado, mas esse estudo vai provar que anjos são invisíveis. Também. Nós temos ao nosso redor um mundo invisível aos nossos olhos. Mas mesmo sendo invisível, o mundo não visto tem um grande impacto no eu e você. O que estamos fazendo? Vemos em nosso mundo uma prática crescendo em espiritismo. Muito mais fala hoje sobre demônios. Demônios. Tanto entre os que praticam o espiritismo, como também entre evangélicos. Tem várias pessoas evangélicas que falam sobre demônios. Então, essa prática de falar sobre demônios só vai aumentar. Apocalipse capítulo 9, 20, por isso vamos lendo que anjos e demônios é uma doutrina importante para hoje. Vamos para a origem dos anjos. Tem pergunta até agora? Até agora não. Os anjos não existem desde a eternidade, porque eles foram criados. Foram criados por Deus no ato de criação. Em Colossenses capítulo 1 nós lemos, pode ler? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então note bem, neste versículo foram todas as coisas criadas, tanto os visíveis e os invisíveis. A Bíblia não declara em qual dia foram criados. Nós não sabemos. Mas podemos entender que a criação aconteceu nos dias da criação. Deve ser acontecido após a criação dos céus e antes da criação da terra. Nós pegamos essa ideia no livro de Jó, no Velho Testamento, em Jó 38, versículo 4. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento, quem lhes pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem entendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhes assentou a pedra angular? Quantas as estrelas alvas juntas alegremente cantavam, e jubilavam todos os filhos de Deus. Então, esse versículo está falando que quando as estrelas da alva, que é referindo mais anjos, cantavam com os filhos de Deus. Então temos essa no livro de Jó, que Deus está perguntando a Jó, onde você estava quando os anjos fizeram isso? Jó não tinha resposta. Não podemos definir um número, mas sabemos que são muitos, muitos anjos. Jesus podia chamar legiões e legiões de anjos. Quem são os anjos? Pois tem muitas ideias aqui, mas anjos não são seres humanos glorificados.
não são. Algumas pessoas pensam que a alma da pessoa torna-se anjo. Ou a alma da criancinha que morre torna-se anjo. Não. Ou um anjo se torna um ser humano. Também tem pessoas que pensam isso, que anjos tornam-se isso, mas não é. Vamos falar mais sobre isso em A Doutrina do Homem. Que homens não são anjos. E também aqui que anjos não são homens. A Bíblia faz a distinção entre anjos e seres humanos. Em Hebreus capítulo 2, nós lemos sobre uma distinção de anjos e seres humanos. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é homem que ele te lembres, ou filho do homem que o vistes, fazei-o por um pouco menos que os anjos de glória, e de glória coroastes e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Versículo 7 diz: fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Quer dizer que Deus fez o ser humano numa posição inferior aos anjos. Em 1 Coríntios 6 e 3, nós entendemos que nós vamos julgar anjos. O versículo diz: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quantos mais as coisas desta vida. Está pronto para julgar um anjo? Ainda não, é? Ainda não. Mas um dia nós vamos ficar prontos para nós julgar os anjos. Eu não sei como vai ficar. Essa Bíblia é clara, então temos que entender que vamos, mas eu não sei como nem como ficar os critérios de julgar. Jesus faz distinção entre os seres humanos e anjos também. Destaca o fato que os anjos são uma companhia e não uma raça. Nós somos a raça humana. Então, nós somos pessoas procriadas. Anjos não. Anjos não têm famílias, não casam, não têm essas outras distinções que homens têm. Pergunta? Eu acho que às vezes as pessoas ainda pensam que, pelo fato de os anjos estarem entre a gente, eles podem fazer famílias aqui. Conheço algumas pessoas que têm esse... Algumas pessoas pegam de Gênesis capítulo 6, os anjos, pensam que é assim, mas anjos, Jesus destaca que alguém fariseu chegou dizendo a uma mulher que tinha 7 maridos, e quem será? E Jesus disse: vocês não entendem, na ressurreição nós somos como os anjos, que não têm casamento. Então, a Bíblia fala que não, mas essa é uma ideia que também pessoas pegam um versículo de Gênesis que pega essa. Parece às vezes essa, mas se fosse isso, não é hoje também, mas um estudo mais profundo de Gênesis 6, podemos entender que também não é essa. Deus completou a criação no 7º dia e não criou mais. Então todos os anjos foram criados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Seu número não mudou. Eles não morrem e também não nascem. Outra pergunta? Ou comentário? Vamos falar sobre a natureza dos anjos. Os anjos podem ser definidos como uma ordem de seres finitos, celestes incorpóreos, quer dizer que eles não têm corpo, sem corpo físico. O nome anjo significa mensageiro, uma pessoa mandada. E então, são também seres espirituais. Seres espirituais. Mesmo sendo um ser espiritual, eles podem, de vez em quando eles querem, assumir uma coisa visível, podem assumir uma forma de corpo, mas não é essencial. Não é necessário para a sua existência. Eles podem aparecer como ser humano ou podem aparecer como animal. A palavra é essencial. Não é essencial.
em Gênesis 19, anjos apareceram para Ló, Abraão. Nem pensavam que era anjo. Parente de homem, né? Tem algumas coisas que podemos entender que são velozes, mas não onipresentes. Podem andar muito ligeiro, mas não são onipresentes. Em Daniel capítulo 9, nós lemos que um anjo Gabriel saiu dos céus no momento que Daniel estava orando. Ele saiu e nós lemos que Daniel inicia sua oração e ele chegou com resposta 521 palavras depois. Desceu ligeiro, Antes que Daniel diz amém, o anjo já tinha resposta. Então é muito ligeiro, mas precisava deslocalizar do céu e chegar à terra para falar. Mas outra vez, em capítulo 10, Daniel estava orando e o anjo demorou 3 semanas. 3 semanas para chegar, para dar a resposta. A lacuna aqui é 3 semanas. Razão que demorou 3 semanas. A viagem era a mesma distância. É porque ele entrou em conflito no caminho. Ele não sendo onipresente, ele pode estar em um só lugar de vez. Então, anjos são ligeiros, mas não onipresentes. São inteligentes, mas não são oniscientes, não sabem tudo. A sabedoria de um anjo, tanto dos bons, tanto dos maus, é exaltada além da nossa sabedoria, além da sabedoria humana. Mas anjos não entendem algumas coisas. Não entendem. Nós temos algumas passagens que os anjos ficam admirados ou ficam questionando, porque eles não entendem algumas coisas. Pergunta? Está tudo bem até aqui. São velozes, são inteligentes e são mais fortes ou mais poderosos do que o homem, mas não são onipotentes. Podem ver seu poder em libertação de Pedro da prisão, em Atos 12. Podemos ver o limite do poder em Daniel 10. O anjo, no capítulo de Daniel 10, demorou 3 semanas para chegar, porque ele encontrou outro anjo que tinha uma luta. E não chegou, porque ele precisa fazer o quê? Chama a ajuda do outro anjo para ajudar ele a vencer essa. Então ele diz, não posso, preciso da ajuda do outro. Então ele não é todo poderoso. Então, tem alguns anjos que têm mais forças do que os outros? Tem. Vamos aqui um pouco falar sobre força. Eu não sei quanto mais força um que tem do outro, mas tem uma hierarquia de anjos que demonstra que uns são mais poderosos do que outros. Eles têm vários títulos. São chamados filhos de Deus, são chamados santos, vigias, espíritos, são chamados principados, poderes, tronos, dominações e autoridades. E também temos arcanjos. Arcanjos. Que parecem ser o nível mais superior mesmo, o mais forte. O anjo que estava na luta chamou Miquel do arcanjo para ajudar ele. São mais do que forças, do bem ou mal, Anjos não são apenas forças. Eles são pessoas. Têm características de pessoas. Nós estamos aqui em frente de uma luz forte. Essa é uma força. Esquenta. Mas essa luz aqui não pode escolher. Não pode ficar triste. Não pode calcular alguma coisa. Porque não é pessoa. Mas nós somos pessoas e anjos também têm inteligência. Podem pensar, calcular, têm emoções. Jó 38 faz sobre as emoções dos anjos. E a lacuna aqui tem emoções.
Então, anjos são pessoas no fato que eles têm inteligência, emoções e também têm vontade. Eles podem escolher fazer alguma coisa. E nós podemos ver na lição mais para frente que alguns escolheram a escolha não boa. Existe uma variedade e aparentemente uma hierarquia entre os anjos. Só uma lista aqui. Você lê os versículos, temos arcanjos, querubins, serafins, seres viventes, anjos, potestades, principados, tronos e domínios. Possivelmente nessa ordem, possivelmente outra ordem, eu não sei. Mas temos um tipo de hierarquia. As diferentes ordens de anjos assistem a Deus em sua obra soberana. Não porque ele precisa de ajuda, mas porque ele escolheu ter anjos fazer isso. Quais são alguns dos trabalhos dos anjos? O que anjo faz, sabe? Além de adorar a Deus. Uma das principais coisas é adorar a Deus. Vamos ver, anjos foram criados para darem glória, honra e ações de graça de Deus. São os principais. Aliás, todas as outras coisas que eles fazem, dá glória a Deus. Deus criou o homem também com esse propósito. Os anjos foram criados para adorarem a Cristo. Em Hebreus 1:6. E foram criados para cumprir os propósitos de Deus. Pode ler essas. Para preencher a lacuna. É. Tem anjos que permanecem perante Deus para Adorá-lo. E tem vários versículos para adorá-lo. Tem anjos que guiam, guardam e ministrem Aos crentes. Tem um anjo para lhe ajudar. Tem anjos que defendem e livram Os servos de Deus. Defendem e livram. Tem anjos que cuidam da alma dos eleitos. Falecidos. O anjo levou o corpo de Lázaro para o seio de Abraão. O corpo não, levou a alma dele. Tem anjos que participam em julgamentos. Livro de Apocalipse, o anjo que derramou, um anjo que derramou um julgamento sobre a terra. Vimos anjos participando na separação entre justos e ímpios e dos seus castigos. Então tem os anjos que ajudam para dividir o trigo e o joio, que divide cabras e ovelhas. Os anjos fazem essa parte, E podemos ver muitas outras obras diversas, comunicando com Maria, anunciando o nascimento de Jesus aos pastores, encorajando Jesus no jardim, abrindo o túmulo, várias coisas que anjos participavam em fazendo, Tem um anjo especial que é chamado o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Esse anjo do Senhor apareceu a Agar, Isaac, Abraão, Jacó, Moisés e várias outras pessoas, o anjo do Senhor. E cremos que esta pessoa chamada anjo do Senhor é uma teofania. T-E-O-F-A-N-I-A. Teofania. O que significa essa palavra, É uma aparência de Jesus antes que nasceu em Belém. Quer dizer, Jesus apareceu a Abraão. Jesus que apareceu, mas Jesus não nasceu ainda. Então, a teofania é uma aparência de Jesus antes de ter nascido. E ele é chamado, nesses casos, o anjo do Senhor. Às vezes, o anjo do Senhor é associado com Deus. Associado com Deus. Lemos sobre isso em Juízes, capítulo 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgaia a Boquim e disse: Do Egito vos, eu Deus, fiz subir, vos trouxe a terra que sob julgamento havia prometido a vossos pais. Eu disse:
validarei a minha aliança convosco. Então diz no início, subiu o anjo do Senhor, e depois diz que eu nunca invalidarei a minha aliança convosco. O anjo normal não fez essa aliança, mas o anjo do Senhor está ligado com Deus. O anjo do Senhor tem o poder de perdoar. Êxodo 23 e 20 diz, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Esse anjo do Senhor não recusou a ser adorado. Outros anjos no livro do Apocalipse recusaram. Ei, eu sou uma pessoa criada. Mas o anjo do Senhor não recusou. Lemos em Números isso. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desbanhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. Então, Balaão adorou. E ele não recusou. Homens e outros anjos rejeitaram a adoração. Está com as lacunas. Perdoar e não recusar ser adorado. Homens e outros anjos rejeitaram a adoração. E agora vamos dar uma pausa para a próxima aula.